Bem-vindos, alunos do 8º ano, professores, gestores e quem mais estiver aí assistindo a nossa aula aqui do Centro de Mídias, né? Hoje a gente está aqui com mais uma aula de tecnologia, né? Eu e a Ju, a gente falou que a gente ia voltar Falamos. e voltamos. A gente promete, né? A É. gente cumpre. Então, para quem não conhece a gente, eu sou a professora Fabiana e essa é a professora Juliana. Ontem a gente estava junto, inclusive, né? Lembra que ontem nós estávamos? Só que ontem era a professora de Educação Física. Agora é a professora de... Eu ia falar Sociologia. Tecnologia. Então, Quem é miga, Sociologia é a Fabiana, tá, galera? eu mesma, amiga, sou eu. Tô querendo roubar o posto ali de Sociologia, né, gente? Mas vamos lá. Essa aula de hoje é uma aula bem legal. Vou começar falando que não é uma bronca, e sim uma luzinha que vai acender aí na cabeça de vocês para algumas atitudes que vocês têm na sua vida na internet, atrás dessa telinha aí, certo? Então, o tema da aula é comportamento digital. Eu já vou adiantando que alguns professores perguntam, mas professora, qual a habilidade dessa aula? Realmente, essa aula foi a pedido de muitos professores, né? Eu acho que até tem, que é a questão do tema de cidadania online, né? A gente fala sobre a questão ética, cidadania e comportamento que a Sim, gente tem dentro da sim. internet. Mas eles pedem um númerozinho lá, aquela coisa assim toda bonitinha. E, na verdade, essa aula é para a gente conseguir conscientizar os nossos alunos sobre a atitude deles no chat e nas redes sociais. Por sinal, deixa eu fazer um adendo Já vai. Mas já começou. Então, por exemplo, temos aqui o Gustavo. Você vai entregar o nome das pessoas hoje? Por favor. Gustavo aqui, né, com celular código 12. Então, meu amor, a gente não está sorteando carro, a gente não está sorteando computador, então não precisa botar seu número. E você está pedindo aqui para te chamar, mas não chamem, meus amores. A questão é, isso aqui não é Tinder, a gente já falou para vocês, e vocês têm que tomar muito cuidado com os dados que vocês colocam na internet. Porque tudo bem, né, quando a gente fala do centro de mídias, as únicas pessoas que têm acesso são professores, alunos, a gente aqui que trabalha no centro de mídias, mas eu tenho certeza que essas mesmas coisas que vocês estão fazendo aqui, vocês devem fazer em outros lugares. Isso é muito perigoso. Isso, exatamente. A Fabi, ela vai estar de olho ali no que vocês estão escrevendo agora. Por isso que a gente pediu para deixar o chat aberto o tempo inteiro. Ao menos que vocês se percam aí no meio da conversa no chat. Lembrando que vocês têm 15 mensagens por dia, então utilizem com consciência e é para evitar aquele copia e cola, copia e cola, copia e cola. O que acontece, galera? A gente acaba perdendo perguntas, interações importantes. Então, eu vou pedir para vocês tomarem muito cuidado, que a Fabi hoje está a fim de dedurar todo mundo. Hoje eu tô aqui, ó, só na função aqui, ó. E você está parecendo lá aquela menina do programa que fica assim com o dedo, assim, sabe? Mas, enfim, vamos lá. Outra coisa que eu ia falar para vocês. Vocês têm hábito de entrar na aula e começar presente, presente, presente. Eu entendo que talvez vocês queiram dar presente pra gente, assim, algum presente. Gostaria. Né? Alguma coisa assim. Mas não é necessário. A partir do momento que vocês utilizam o RA de vocês, que é como se fosse um registro, que na verdade, o registro educacional de vocês já estão mostrando que vocês estão presentes ali naquela aula. Então, não precisa, quando vocês entram na aula do 8º ano, não precisa colocar presente, cheguei, oi. Saudações é legal, mas não é necessário. Isso não significa que está vinculado a tua fala, a tua escrita presente à sua presença. Ó, Ju, aqui nossos amigos aqui dos moderadores de chat, que são nossos parceiros, também estão aqui, ó. A Camila Vitória também colocou o número dela. O Gustavo tentou colocar aqui senha e colocou o número de celular dele. Meu amor, a gente não nasceu ontem, né, querido? Então, aqui, ó, já estou contando todo mundo. Vou contar aqui de quem está aprontando. Porque o que acontece? A gente precisa entender que a gente tem que tomar cuidado com essas coisas e vocês também têm que entender que tudo tem consequência. É igual vocês estão falando, né, do limite das mensagens, Muitos alunos reclamando, né? Mas o porquê desse limite? Exatamente porque alguns não usaram com consciência. E aí todo mundo paga. Inclusive a gente, também que teve que readequar algumas questões na aula. Inclusive, galerinha, através desse número de RAI, eu sei qual a escola que você estuda, seu nome completo e o telefone do seu responsável. Imagine em meio a uma pandemia, você em casa com seu pai, com sua mãe aí,
E aí a sua mãe recebeu uma ligação. Oi, tudo bem? Então, minha filha Fabiana, ela escreveu isso no chat. A sua filha, Fabiana. Fabiana, sua mãe ia gostar? E, por favor, não conta pra ela. Eu vou ligar pra mãe da... Gente, se a Fabiana fizer alguma coisa errada, vocês me contem que eu vou ligar pra mãe da Fabiana. Não pode? Então, galerinha, falando sério, apesar da brincadeira, seu responsável pode receber uma ligação com uma notificação da sua conduta no chat do Centro de Mídias. Para começarmos aí a funilar essa questão do chat, vamos colocar uma perguntinha para vocês. Quanto tempo por dia você acha que gasta online? Seja pelo computador, telefone, tablet. Quanto tempo do seu dia você fica online? E antes da gente só dar o tempinho, o Gabriel mandou aqui uma mensagem perguntando, professora, posso fazer uma pergunta? Por favor, vão colocando aí as perguntas no chat, que a gente vai olhando aqui e vai respondendo, né, dentro do possível, ok? Beleza, Só um minutinho. Aí sim, hein? Muitos de vocês aqui interagindo, contando pra gente. Aí é só sucesso. Então, ó, o Miguel falou que são 10 horas, mais ou menos. A Isadora fala que é o dia todo. O Jean falando que 15 horas. O Fernando, 8 horas. A Bianca, 14 horas. Samuel, 19 horas. Moço, você dorme tão pouco assim por dia, misericórdia. Pelo menos não teve ninguém que falou 48 horas, igual da outra aula, Fabi. Que a pessoa estava até ultrapassando limites do possível, assim. Mas, só respondendo uma perguntinha que já apareceu aqui, o Derek perguntou pra gente qual o motivo da aula. A gente explicou no começo, mas retomando, o que acontece? De acordo até com o que vocês estão falando, a gente passa tanto tempo online que boa parte da nossa vida está nesse ambiente. Só que às vezes a gente não tem o mesmo cuidado online que a gente tem na nossa vida do dia a dia. E a gente precisa começar a entender que a gente também tem que tomar esses cuidados. Então essa aula é para a gente pensar e refletir junto sobre o nosso comportamento e a nossa segurança no ambiente digital. Respondida a sua pergunta? Mas ao longo da aula, até o final da aula, eu acho que ele vai entender melhor, né? Essa questão da importância dessa aula, apesar da gente levar num tom brincando, dando risada, se divertindo, isso é para que vocês tenham mais atenção, para que prendam vocês na aula e que a aula fique mais divertida e menos chata, menos quadradinha. Mas Gil, o povo aqui se empolgou, o menino falou que 97 horas. 97? Mas o povo aqui agora se empolgou, 72, 44, não tem nem tempo no dia. Eu vou falar, assim, vou dar o meu exemplo. O meu celular, ali aparece lá, né, quantas horas em média, né? O meu, geralmente, eu fico umas 5 horas, né? O que já é muito, 5 horas do meu dia. E eu sou dorminhoca, daí tira parte do tempo que eu durmo. Agora, a gente vai começar a descobrir a verdade. Professora, eu não vou tomar bronca de ninguém agora, nesse momento. Eu vou ficar aqui no meu cantinho e não vou chegar perto de você. Então, professora Fabiana, quantas horas, olhando no seu olho, eu quero olhar no seu olho, olha para mim, quantas horas por dia você fica online? Então, prefiro me abster dessa resposta, porque, na verdade, são mais horas do que eu deveria ficar, né? Porque, querendo ou não, a gente acaba, quando acorda de manhã, celular, vai dormir, celular.
Enfim, ó, tem umas perguntas aqui já, Ju. O pessoal aqui hoje tá muito interativo. Ah, os alunos de 8º ano são magníficos. Então, o Gustavo, ele perguntou como seria se não houvessem aparelhos eletrônicos. Então, né, eu vou contar um segredo para vocês. Não que eu seja velha, mas eu vivi essa época aí. Não vou contar a minha idade, nem vou falar que eu sou velha, né? Até porque a Fabi é muito mais velha do que eu. Ah, pronto. Ah, pronto. Ela tava ali arrumando o cabelo, eu peguei no flagra, assim, ela arrumando o cabelo. Enfim, galera, aqui a aula não é para dar bronca em quanto tempo você fica online. O certo é a gente controlar muito bem isso, né? Mas é a questão do que você faz online, do seu comportamento. É que essa palavra comportamento me dá a impressão de que é uma mãe, um pai, uma tia, uma avó brigando com alguém. Cadê o seu comportamento? Qual é o seu comportamento? Como que está sendo o comportamento na escola? E não é essa a ideia. A ideia é que vocês reflitam e repensem o que vocês postam nas redes sociais e aqui no chat. Eu vou contar um segredo para vocês. Depois das aulas, eu leio todos os comentários. Todos. Eu tô lendo durante, só pra deixar claro. Você inventou um negócio novo aí de apoiar. É o meu microfone novo. Olha, eu leio todos. Tem alguns que eu fico super felizes, mas tem outros que ofendem, né? Tem alunos que não concordam e aí atingem. E a gente lê. E tem alunos que colocam coisas completamente fora da aula, tipo número de celular, questões pornográficas. Isso a gente pega e manda para um setor responsável pela conduta de vocês. Né? Existem aí, eu acho que um grupo de, não lembro quantos são, citaram pra gente, acho que são umas 15 pessoas, que são responsáveis em olhar o que vocês estão fazendo aí no chat. Pois bem, né? Exatamente. Ó, antes da gente continuar bem rapidinho algumas perguntas, muito tempo usando o celular atrapalha o sono? Sim. Sim. Por causa que a luz que emite o celular, né, que é essa luz mais direta, mais clara, ela é uma luz que acaba fazendo você despertar e dificultando você na hora de dormir, porque ela é uma luz direta, tá? E aí, em relação às horas que a gente passa online, é muito variável, porque por mais que exista, sim, algumas recomendações, nem sempre é possível seguir elas, né? Muitos de nós, principalmente por causa da quarentena, a gente trabalha online, a gente fica o tempo todo mandando e-mail, mandando mensagem. Né? Estuda, lê livros, enfim. Então, existe o recomendado, mas a gente também entende que hoje, principalmente por causa da quarentena, a gente tem uma demanda que às vezes não é o ideal. O ideal, né? E aí, assim, 8º e 9º ano, a gente tem uma postura um pouquinho diferente, né? A gente veio agora das gravações de 6º e 7º, e aí a fala é diferente. A gente já começa a entender que vocês estão mais próximos, né, do ensino médio e que vocês conseguem ter um pouco mais de discernimento sobre aquilo que a gente fala. Eu vou colocar na tela aí para vocês, mas eu não vou ler, tá? Eu vou comentar sobre isso que a gente está colocando na tela. E vocês depois tirem print, assistam essa aula novamente. Mas é só para vocês saberem que essa questão de internet é uma rede mundial e que não é agora. Né? O objetivo é interligar, né, as pessoas através da internet, informações e afins, mas que nasceu lá na época da Segunda Guerra Mundial. Era uma plataforma onde as tropas se comunicavam, né? Mas a internet, a gente geralmente utiliza muito para jogar, para as redes sociais. Só que a gente tem várias outras coisas que a gente pode fazer na internet. Pensem nisso. E agora vocês estão fazendo uma, que é estudar. Há tempos atrás, vocês não estudavam pela internet. Exatamente. Então, hoje, muitas coisas estão migrando para o ambiente digital, né? Tanto a gente hoje está numa aula mediada por tecnologia, mas a gente também tem os cursos EADs, né, que hoje existem justamente para chegar em lugares onde a gente não conseguia, às vezes, ter o presencial. A gente trabalha muito com a questão da internet, mesmo presencialmente. Existe a questão dos e-mails, né, das videoconferências, a gente tem as conversas pelo WhatsApp, enfim. Então, a gente acaba que a internet hoje ela tem um valor muito maior, porque ela não é usada só para uma comunicação, né? Ela é usada para a gente estudar, para a gente aprender, para muitas outras coisas. Isso aí. E tudo que a gente faz na internet fica registrado. Então, eu quero dizer o seguinte, não existe alguém que lê nossa mente na internet. Sabia, Fabiana? Não existe. Eu vou contar por que eu estou falando isso. Eu
digamos que eu vou entrar na internet e vou comprar um presente para Fabiana. Por favor. Digamos que, Fabiana, eu comecei a frase com digamos que, não, gente, não vou comprar. Mas o presente que eu penso em comprar para Fabiana é um Chateada. tênis para ela correr, que todos os dias de manhã agora ela vai começar a praticar a corrida, porque educação física, esporte e tal. Enfim, toda vez que eu entrar, que eu fizer uma busca no Google, ou que eu entrar no Facebook, no Instagram, estou dando muito Facebook e Instagram como exemplos, porque são mais acessíveis a vocês. Vai aparecer lá promoções de tênis. Não é porque tem alguém lá dentro que leu o meu pensamento, mas sim porque fica um histórico daquilo que você faz, né? E aí a gente tem também a questão do IP do seu computador, que deixa o rastro exatamente do que você faz. Então, às vezes, lá tem aquele povo que está sendo investigado, a primeira coisa que o pessoal faz numa investigação é pegar celular, computador da pessoa, para verificar tudo o que ela fez, até o que ela pagou. Sabia, Fabiana? Então, exatamente. O que acontece? A gente tem a impressão de que quando a gente está na internet, a gente é anônimo. Mas isso não existe. Esse anonimato, ele é uma invenção da nossa cabeça, né? Por causa que a gente tem o registro do IP, tanto que quando vocês vão lá e jogam lá Google, ou, por exemplo, vocês nem abrem o Google, vocês colocam na barra do navegador uma pesquisa. Ele vai te direcionar para o Google Brasil, porque ele, lendo o seu IP, ele está vendo de onde você está acessando e ele já está colocando ali os dados que você precisa. Ou, por exemplo, no celular, principalmente, eles usam muito o localizador. Então, quando você coloca lá, por exemplo, oficina mecânica, ele vai te dar as oficinas mecânicas perto de onde você está. Então, a gente sempre tem informações, né? A rede está sempre ali coletando as nossas informações, inclusive para propagandas, né? Quando a gente vai lá e faz essas compras, ele vai começar a te dar propagandas do que você mais procura. Então, isso tem a questão de que a gente crê nesse anonimato e não tem. Fazendo até um paralelo com a aula do médio, eles falaram, mas e a guia anônima? A guia anônima, ela não é anônima mesmo, né? Não é que você entra nela e você pode fazer o que você quiser e não deixa rastros. A única coisa é que ela não grava as informações que foram colocadas lá no seu histórico, tá, do computador. Então, por exemplo... Mas não some do computador, Fabi. Não some, mas ele não grava os dados. Então, por exemplo, eu estou aqui. Esse computador é do centro de mídias e aí eu quero entrar no meu e-mail pessoal, dando um exemplo. Para eu não precisar ficar preocupada em sair ou não, o que eu vou fazer? Eu posso abrir a guia anônima, entrar no meu e-mail, e na hora que eu fechar a guia anônima, ele vai sair do meu e-mail e não vai guardar nem o meu e-mail, nem a minha senha. Ou, por exemplo, eu uso o mesmo computador que a Ju, eu vou fazer uma compra que eu não quero que ela saiba, porque é um presente. Você vai comprar um presente. Também não vou comprar para você. Tá bom, tá bom. Não vou comprar pra você. E o que acontece? Quando a gente vai lá, eu não quero que ela saiba, eu uso a guia anônima, porque ele não vai salvar essa compra, ele não vai salvar esses dados. Então, assim, mas isso não exclui de que se eu fizer um login, vai estar registrado lá que eu fiz esse login. Isso não vai tirar o fato de que tudo que eu fizer lá vai ficar registrado no site, que o meu computador, né, aquele IP, que é como se fosse o RG do nosso computador, vai ficar lá registrado. Então, a gente aí tem que tomar alguns cuidados, porque a gente acha que a gente está super anônimo, né? A pessoa ali, ninguém sabe quem sou eu, mas, na verdade, sabe. Eu não vou nem tão longe, né, Fabi? Tem alunos aí no chat que acham que eles são anônimos. E sem ser. Hoje vocês aprenderam que vocês não são anônimos. E aí, é muito legal isso da gente aprender sobre a busca, sobre o que fica de informação da gente. Mas tá, será que tudo na internet é bom? É lindo e maravilhoso? A gente vai colocar para vocês uma imagem aí na tela que fala mais ou menos, que simboliza o que a gente quer explicar. Então, a gente tem aí um céu maravilhoso, eu adoro o pôr do sol, adoro o céu, assim, a primeira coisa que eu vejo nessa imagem é isso. Mas eu gostaria que vocês se atentassem à ilha. A ilha tem a parte que está em cima da água e a parte embaixo da água, submersa na água. E essa parte de baixo é bem maior e bem mais feia, né? Tenebrosa, vamos colocar assim. O que a gente está querendo falar com isso, galerinha? É a internet. Essa parte de cima da ilha é aquilo que a gente pode ver, aquilo que a gente tem acesso, né? Que nós, como leigos, né? Que a maioria de nós não temos conhecimento técnico e profundo, a fundo, assim, né? Sobre a internet.
E a parte de baixo são aqueles caras que são os hackers, através do Deep Web, da Dark Web, que consegue descobrir coisas que vocês nem imaginam. E, geralmente, utilizam esses dados para o lado negativo, para o lado mal. O que a gente tem costumado a falar nas aulas quanto à questão da segurança, que o máximo que a gente puder evitar será ótimo. A gente evita, a gente diminui a probabilidade de cair nas mãos de gente do mal. Por exemplo, você vai sair na rua falando, olha, meu endereço é tal, meu telefone é tal, na minha casa tem uma caixinha de sapato onde a minha mãe esconde o dinheiro, ou embaixo do colchão, ou em cima da televisão, sei lá eu o quê. E, inclusive, a senha do meu Facebook, do meu Instagram, é essa. Você faz isso? Você chega lá no meio da rua para qualquer um e expõe tudo isso? Você faz, Fabi? Não, né? E a gente deveria entender que a internet é a mesma coisa. Ainda na rua, você está vendo a cara da pessoa, né? Por mais que você não saiba quem é, você ainda está vendo. Na internet, não. Você não sabe nem a intenção que as pessoas têm por trás. Só um adendo do que vocês estão colocando aqui no chat. Primeira coisa, o Vitor Hugo falou, essa aula gravada, ela passou no 6º ano. O tema da aula era o mesmo, mas essa aula está sendo ao vivo, tanto que eu estou lendo aqui seu comentário. Então, na verdade, a gente passou essa aula para todas as séries, só que aí a gente deu os focos determinados. Os focos de acordo com cada idade, cada série. Então, sim, nós estamos ao vivo, né? O Bruno perguntou por que a limitação de 15 mensagens por dia. O que acontece? Toda vez que a gente bate de frente com um acordo ou com as regras de algum lugar, a gente vai sofrer uma punição. Por exemplo, se você faz uma postagem no Facebook ou no Instagram que vá contra, né, os acordos do Instagram e tudo mais, você vai ser penalizado, ficando 7 dias, 30 dias sem poder usar. No centro de mídias, o que acontece? Por vocês ficarem muito nesse copia e cola, com mensagens que acabam fazendo a gente se perder, né? O moderador tem maior trabalho. Quem quer namorar comigo, quem quer namorar comigo. Quem gosta de tal videogame, essas coisas assim que não são pertinentes às aulas. Então, o que acontece? A gente não, né? Porque, no caso, a equipe viu que era melhor limitar as mensagens de vocês justamente por causa disso. Então, o que acontece? Muitas vezes, por algumas pessoas não saberem utilizar direito ou não utilizarem da maneira correta, todo mundo acaba sofrendo. E isso a gente também se coloca, porque às vezes a gente é obrigado a bloquear o chat, que é algo que a gente detesta, justamente porque vocês estão atrapalhando o andamento da aula, estão atrapalhando um monte de coisas. E a nossa intenção aqui é conversar, é que a gente possa ter esse diálogo. É igual, vocês ficam aqui conversando, a gente está lendo, está tentando responder, tudo mais. E se a gente fecha esse chat, quem tem dúvida, quem quer participar, não consegue. E a gente que queria ter uma interação super legal com vocês também não consegue. Então, na verdade, essas 15 mensagens, né, acabou entrando nisso. Alguns outros alunos repetiram algumas perguntas sobre tempo adequado, se o celular atrapalha o sono. A gente já falou sobre isso, mas se vocês quiserem entender um pouco melhor sobre a luz azul, né, que é o que eles chamam a luz de celular, de TV, tudo mais, eu acho que vale a pena aí dar uma procurada, que hoje tem até óculos que vêm com proteção para esse tipo de iluminação, justamente para não danificar tanto o olho, porque a gente tem aquela distância, né, segura, que deveria, acho, ser de 30 centímetros, né? Deveria ser a distância que a gente fica de um celular, mas normalmente a gente fica, tipo assim, um celular com um negócio grudado no olho. Isso que eu ia falar, pega a capa ali, ó, dá pra ver, assim, ó, o tablet. O pessoal fica usando o celular assim, e aí eu acho que vale a pena a gente conhecer, porque é justamente isso que a gente quer trazer. Pode ter coisas que a gente não está comentando nessa aula, porque o nosso tempo é reduzido, milagre a gente ainda não está fazendo com esse tempo, mas o que acontece? Talvez existam outras coisas que sejam importantes a gente conhecer, porque justamente falam do nosso dia a dia, como a luz do computador, a luz do celular, da TV, entre outros objetos que a gente usa que tem iluminação direta, tá? A gente não está falando, por exemplo, de e-readers, né, que são aqueles leitores de livro digital, que a luz deles não é para a nossa cara, a luz deles é interna justamente para não prejudicar o olho, não cansar. Então, tudo depende de como essa iluminação do aparelho que você está usando vai refletir no seu olho. Espero ter respondido. Isso aí, Fabi, muito bom. E aí tem outro ponto, Fabi, que a gente tem que tratar, que a internet nunca esquece. É isso mesmo.
Às vezes, naquele momento de raiva de alguém, até às vezes o seu melhor amigo fez alguma coisa que você não gostou, você vai lá e coloca na internet. Por mais que você apague porque fez as pazes com ele, aquilo pode ficar para sempre. A gente trouxe como exemplo a Beyoncé. Né? Ela é uma mulher linda, maravilhosa, mas ela teve uma foto que ela não gostou do ângulo da foto, da cara dela, da expressão, enfim. E ela pediu, né, ela tem esse poder, ela pediu para tirarem essa imagem dela de todos os locais que tinham sido vinculadas. Ótimo, perfeito. Alguém de bom coração, né, uma pessoa bondosa, foi lá e printou essa foto, pegou essa foto e todos os anos essas pessoas, melhor dizendo, publicam e falam, tá vendo? A internet nunca esquece, tá? Que é a sua foto que você não gosta. E aí a gente pode citar vários, né? Lembrando aí de questões voltadas para o futebol, tem jogador de futebol que vai jogar num time e tem uma camiseta que foi publicada lá quando ele era criança de outro time e acaba criando essa rivalidade. Atualmente, eu li uma reportagem que o jogador de futebol, estava sendo xingado, enfim, sofrendo várias retaliações, porque ele postou um vídeo fazendo atividade física com um tênis verde, que é o time rival, o Palmeiras, e ele é o ídolo do Corinthians. Então, essas coisas que você faz agora, pode repercutir não só amanhã, mas daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30 anos. Né, Fabi? Sim, eu tô vendo aqui algumas interações de vocês que estão bem legais. Ó, só uma coisa, gente, produção, pessoal aqui do Centro de Mídias, a Vitória deu uma ideia pra gente que se não seria melhor bloquear essas pessoas que ficam copiando e colando. Fica aí a dica para todos nós pra gente refletir depois sobre o que a gente pode fazer. Agora, algumas coisas que vocês estão falando, por exemplo, o Brian falou pra gente falar que também existem hackers que são bons, não é só gente ruim. Não, com certeza, existem sim. Quando a gente fala sobre isso, a gente tem que lembrar que em qualquer lugar que a gente esteja, vão existir pessoas boas e pessoas ruins. Então, a internet ela pode servir para coisas maravilhosas, né? Um professor, por exemplo, na aula anterior falou que está fazendo aula de guitarra online. A gente está conseguindo manter esse contato, né? Eu sei que muitos de vocês sentem falta da aula presencial. A gente sabe que é muito mais prazeroso e é muito mais legal quando a gente consegue tirar dúvida e ter esse contato. Mas a gente está, por exemplo, tendo a oportunidade de não ficar parado todo esse tempo e continuar aprendendo, né? E estudando. Então, existem muitas coisas positivas, como hackers que, por exemplo, ajudam a solucionar crimes, que vão atrás de pistas e coisas do tipo. Mas a gente também tem que lembrar que nem tudo são flores. Então, a gente também tem que entender que existem pessoas mal intencionadas, e é justamente por isso que a gente tem que tomar certos cuidados quando a gente está falando de internet, tá? E o pessoal fica perguntando sobre histórico. Gente, vocês estão muito preocupados com o histórico de internet de vocês. Entendeu? O que vocês andam fazendo aí que tá nessa preocupação, hein, Fabi? Pois é, se vocês estiverem com dúvida, tá, em relação à guia anônima, na hora que você abre ela, aquele texto que está lá no começo, que normalmente ninguém lê, lá ele mesmo fala que alguns dados de navegação ficam salvos e como funciona. Então, qualquer dúvida é só ler lá que você vai descobrir como ela funciona melhor, né? Que a gente também não pode ficar... O nosso tempo é curto, a gente também não pode falar sobre tudo aqui que a gente gostaria, né, Ju? Exatamente. Falando especificamente das questões das redes sociais, a gente entra num outro ponto. Coloca o PPT na tela para eles, por favor, gente. PPT é esse slide aí, tá? Que muitos alunos perguntam. Eu gostaria, como a gente tem um tempo meio corrido, a gente gostaria de trazer algumas reflexões para vocês, né? Até que ponto estamos usando as redes sociais da forma correta? Quando postamos tudo da nossa vida na internet, talvez estejamos expondo coisas que não deveriam ser publicadas assim. Podemos sofrer hate ou ainda compartilhamentos do nosso perfil com pessoas que não queremos acessar e sabendo tudo sobre a nossa vida. E aí tem essas perguntinhas aí, ó. Façam para você e respondam para você. Será que estamos nos expondo? Você já olhou o controle de privacidade das suas redes sociais? Você sabe quem tem acesso às suas informações? Falando sobre isso, muitos alunos estão encontrando a gente aí no Instagram.
Eu, por exemplo, diferente da professora Fabiana, tenho o hábito de postar foto dos meus filhos, foto da, né? Por incrível que pareça, vocês podem achar que não, mas nós somos pessoas normais, que temos vidas sociais, né? Então a gente brinca, a gente bagunça, a gente tem festa. Agora, nesse momento de pandemia, não. Mas talvez expor essa imagem da pessoa Juliana para os alunos não seja adequado, não é legal. Então eu criei um perfil no Instagram de professora Juliana, né? Da professora. E ali eu coloco todas as coisas relacionadas às nossas aulas. Foto dos bastidores, eu coloco algumas mensagens que a gente recebe. Tem muita gente que copia a gente no Stories lá, né? A gente reposta os stories que vocês marcam a gente. Agora também... Inclusive, eu ia falar isso. Nossa, você lê meu pensamento, olha, Fabi. A gente é conectada, gente. Aqui, ó, inclusive, para ninguém aqui no estúdio brigar com a gente, que a gente esqueceu de falar sobre a... hashtag. Então, agora a gente tem a hashtag EuNoCMSP, que está aí na telinha para vocês, além do @Centro de Mídias SP, que vocês podem publicar, né, marcar nas redes sociais para a gente ver depois. Então, vocês podem marcar no Instagram, podem marcar no Twitter, entre outros lugares. E se vocês têm a gente nas nossas redes sociais, marca a gente também, que a gente reposta tudo, entendeu? Então, eu utilizei esse meio, né, Fabi? Eu fiz isso para... colocar o carinho, agradecer o carinho, as mensagens, os elogios de professores, de alunos, e expor um pouquinho do trabalho que a gente vem fazendo. E você? Você fecha? Você coloca tudo lá? Imagina, vocês estão no 8º ano, não está muito longe de vocês chegarem à vida social de vocês a ponto de procurar emprego, de ser crucificado por algumas coisas que vocês falam, né, ou postam. As empresas, hoje em dia, elas consultam a sua rede social para saber quem é você. Então, tomem cuidado com o que você está postando hoje, pode te atrapalhar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Exatamente, a gente vê quantos youtubers aí a galera não desenterra uns tweets de 10 anos atrás. Hoje a pessoa até mudou, já não tem o mesmo pensamento e coisas do tipo, e a galera desenterra isso para colocar contra. Porque justamente a internet não esquece. Tudo que você posta lá vai ficar registrado, a não ser que você apague ou que algo aconteça, mas sempre fica esse registro. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente fala uma besteira hoje que vai acabar repercutindo lá na frente. Antes da gente ir aqui, né, que a gente já está no fim da aula... Tem que dar uma corrida. Tem que dar uma corrida. Deixa eu só responder. Responda. A internet pode ajudar a gente a estudar? Sempre. Sim. Sempre. Porque o que acontece? Vocês podem assistir aula online, vocês podem procurar textos, livros, pesquisas. Pesquisa. Então, tem muito material online para você estudar. Tem gente que faz curso online de guitarra, alemão, francês. Então, tudo que a gente quiser, a gente pode encontrar na internet. Basta a gente querer, né? A gente Exatamente. buscar as coisas que a gente precisa. O comando é seu aí, galerinha. Então, pensem bastante sobre quem é você online. Ah, tá. Por último, rapidinho, o VPN que vocês estão perguntando. O VPN, na verdade, é só para dizer que os dados que você está usando no seu celular estão sendo patrocinados. Quer dizer, não está saindo dos dados da sua conta, né? Você não está gastando dinheiro com isso. Do seu limite de dados do celular. Na verdade, a sua internet está sendo patrocinada pelo governo do estado de São Paulo. Então, é por isso que aparece VPN. Se você tiver no Wi-Fi, por exemplo, o VPN não vai aparecer para vocês, porque justamente você está usando uma rede Wi-Fi. Ou seja, é de grátis? É de grátis? É de grátis, é tudo grátis, grátis. Beleza? E aí, para finalizar nossa aula, a gente vai colocar na tela para vocês algumas regras da internet, tá? Eu vou ler rapidinho para a gente ter um tempinho para o final aqui para a Fabiana falar sobre as interações. Não passarei meus dados pessoais. Não farei perfis fake. Não espalharei fake news. Não cometerei cyberbullying. Usarei a internet para estudar e não somente jogar. Tomarei cuidado com os dados a serem postados. E não irei flodar o chat do CMSP. O que é flodar aí, Fabi? Você que gosta de falar. O flodar, na verdade, é uma linguagem que a gente usa na internet, né? Vem da palavra em inglês, que é flood, que é o quê?
é inundar. Então, é vocês ficarem nesse copia e cola, quem namora quem joga o jogo tal. Então, isso, na verdade, vocês acabam atrapalhando a gente de ver. Eu vi que muita gente colocou aqui, você não respondeu a minha pergunta. Meu amor, a gente não responde porque a gente nem vê. Isso aqui, ó, é insano. Vocês não têm noção de como isso sobe rápido. Eu tô tentando, fala, Fabiana. Eu tô tentando. Mas, gente, a gente depois dá uma olhada. E se vocês quiserem mandar pra nós aí no particular, pode mandar, viu? Qualquer dúvida, sempre, por favor, peçam pros seus professores. Ou se vocês têm contato com a gente, pode perguntar. E a gente tá aqui pra isso. Então, infelizmente, nossa aula tá acabando, né? Acabou já, na verdade. Acabou, né? Essa foi a nossa aula de comportamento digital, tecnologia. Manda o que agora, Fabiana? Agora, ó, coração, que a Ju gosta tanto. Manda aí o feedback da aula, se vocês gostaram, né? Se tiverem ideias para as próximas aulas ou dicas pra gente, pode mandar aqui no chat, que a gente tá aqui, ó, só de olho. Combinado. Beijos, até mais. Até a próxima aula.